Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É uma grande alegria receber você aqui conosco. Estamos falando sobre uma vida que tem propósito, razão e significado em Deus, porque tudo começa e termina em Deus. Até agora nós nos perguntamos, afinal de contas, por que estamos aqui? Falamos sobre enxergar a vida corretamente, encontrando todo o nosso significado no Senhor. Mas nesse momento nós nos deparamos com uma outra questão, mas afinal de contas, que propósito é esse? Que Deus nos chama e que realmente dá significado para a nossa existência. Bom, no programa de hoje nós queremos entender, afinal de contas, que propósito nós temos para viver e qual é a verdadeira razão para existirmos? A Bíblia é muito clara ao dizer para nós que o propósito para existirmos é o louvor e a glória de Deus. Nós fomos criados para a sua glória e para o deleite nele. O Senhor Jesus também fala muito sobre fazer a vontade de Deus como principal alvo da nossa vida como seus discípulos. Os apóstolos, posteriormente nas suas cartas, também escreveram sobre fazer a vontade de Deus, ser santo como ele é santo, guardar a sua palavra, obedecer aos seus mandamentos, amar uns aos outros. Tudo isso faz parte dos propósitos de Deus para a nossa vida. Mas acima de tudo está fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É da vontade dele que vivamos para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. Deus nos criou para isso. Por isso o grande propósito da nossa vida é glorificar a Deus, é honrá-lo e fazer a sua vontade. Viver para agradar a Deus como o maior propósito da nossa vida significa amá-lo acima de tudo, confiar nele antes de todas as coisas, obedecê-lo e servi-lo de acordo com seus propósitos. Honrar e glorificar a Deus está em fazermos a sua vontade. E a sua vontade é que nós o amemos com todo o nosso coração, confiemos nele com toda a nossa força e o sirvamos nos seus propósitos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Deus é digno de receber glória, honra e poder. A Bíblia fala para nós que isso descansa primeiramente no fato de Deus ser o nosso Criador. Ele nos fez para o seu deleite, satisfação e glória. Por isso ele nos chama a cumprir a sua vontade e ao cumpri-la, vivemos para a glória do seu nome, louvor e honra. E assim nós rendemos graças a Deus, obedecemos a ele em sua palavra e vivemos para o seu propósito, que acima de todos os outros é glorificá-lo e deleitar-se nele para todo sempre. Qualquer atitude nossa é um ato de adoração a Deus. Nós vivemos uma vida para adorar o Senhor. É do agrado de Deus que prestemos a Ele louvor, glória e honra. Mas é também do agrado de Deus que tenhamos com Ele um relacionamento. Esse relacionamento ele é possível por causa do seu Filho. Sem Ele nós não poderíamos ter comunhão com Deus, pois é Ele que restaura a nossa comunhão com o nosso Criador. E assim, através do Filho, nós podemos ter uma vida de não só agradar ao Deus eterno, mas também de ter um relacionamento com esse Deus eterno. Assim, é do agrado de Deus que nós vivamos para a sua glória. E nessa vida que busca honrá-lo, vivê-la em relacionamento com Ele através de seu Filho. O Deus eterno, que merece e é digno de honra, glória e poder, ama se relacionar conosco. E esse é o grande propósito da nossa vida, ter comunhão com o nosso Deus e viver para realizar a sua vontade, que é glorificá-lo, honrá-lo e ter satisfação nele para sempre. Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede.
de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Rei eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ó Deus eterno. Glórias, eterno, eterno, ó Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Olá, nós estamos falando sobre uma vida com propósito, encontrar significado e razão para a nossa existência. E a gente não poderia falar de propósitos sem falar sobre agradar a Deus, viver uma vida para a glória de Deus. Esse é o grande propósito da nossa vida. E mais uma vez aqui conosco, o pastor Jackstone, pastor aqui da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana, e nós vamos mais uma vez direto ao ponto. Porque a satisfação e a glória de Deus é o propósito máximo da nossa existência. João, eu vou citar um versículo da Bíblia, quando o apóstolo Paulo vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a glória de Deus é o propósito máximo. Deus cria todas as coisas para a sua glória. Então quando nós fugimos dessa realidade, minha voz está ruim demais. Quando nós fugimos dessa realidade, nós fugimos do propósito central. Ele cria para autossatisfação. Ele cria para que a glória dele seja revelada ao mundo, para que ele se revele ao mundo. Então, toda hora que um homem foge desse tema, foge desse propósito, ele começa a construir torres. Ele constrói torres tentando tocar o céu, e o problema disso tudo é que essas torres nunca tocarão o céu, e no final das contas o que haverá é confusão no nosso meio, e a realidade está aí. Talvez a maior crítica a uma vida que não glorifique a Deus seja a realidade. Nós nunca convivemos com tanto desespero, com tanta loucura, sabe, com tanta gente que não sabe o que fazer, e tá aí. Quanto mais um homem foge de Deus, mais o homem foge do seu propósito. Quanto mais um homem foge de glorificar o nome de Deus, mais um homem foge da razão da vida dele. E pensando assim que a gente vive em um mundo muito focado na imagem, na mídia social, a gente está cercado por isso. E pessoas vivem para agradar outras pessoas, né? E vão construindo essas torres para trazer para o seu nome uma glória pessoal, né? E para que as pessoas tenham satisfação nessa glória.
Mas nós somos criados para agradar a Deus e esse é o nosso propósito máximo. Como a pessoa pode viver isso, esse propósito máximo da sua vida no seu dia a dia? Então, deixa eu começar dizendo que o Senhor Jesus falou num determinado momento. Perguntaram para ele como fazer a obra de Deus. E ele respondeu assim: a obra de Deus é feita crendo naquele que o Pai enviou. Então, o primeiro ponto para a gente entender é que houve uma quebra, né? Houve uma queda. Então, há uma separação de Deus no mundo. E sem Cristo não haverá uma reconciliação. E o que é fazer a obra de Deus? O que é viver esse propósito de forma prática? É viver a vida em conformidade com aquilo que Deus quer. A gente vive num tempo assim, onde a confusão está aí. Deus estabelece, por exemplo, o casamento. E a gente, cada dia que passa, quer dar um outro significado ao casamento. E aí você pensa bem assim, não se suporta uma outra realidade que não seja a realidade de Deus. A gente começa toda hora a criar realidades que elas se chocam. A gente vive num tempo que a gente quase que chama ele de antirrealista, né? As pessoas elas olham para elas mesmas e elas falam: esse não é o meu corpo. Já pensou o quanto isso é complicado? A realidade não diz mais nada. Tudo é o sentimento quem diz. E toda hora que eu compreendo que Deus me criou, que Deus deu significado para mim, que Deus deu atribuições aos homens, e quando esses homens cumprem essas atribuições, eles estão cumprindo o propósito de Deus, eles vivem o propósito. Uma coisa interessante, assim, com relação à vida, à espiritualidade nossa, uma coisa muito prática que nos leva a vivenciar esse propósito. É necessário tratar com muita seriedade a questão da experiência. A gente fala muito da razão, da compreensão, mas tem hora que a gente cai num racionalismo. Deus é um ser que você pode experimentar. E uma coisa que me chama a atenção é que se você não experimentar o Deus verdadeiro, você irá experimentar os ídolos. E os ídolos tendem a tirar seu chão. E como é que nós iremos experimentar a Deus? Por meio da revelação, da leitura das Sagradas Escrituras, por meio da oração. Eu gosto de uma frase que os presbiterianos mais antigos diziam. Eles diziam assim: quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então é um diálogo, uma conversa. Então é uma espiritualidade que produz um relacionamento. Então, de forma prática, tem muito a ver com viver do jeito de Deus. Então, começamos com Cristo, porque sem Cristo ninguém vai viver mais, e em Cristo meio que a realidade volta a ser real, porque infelizmente ela se tornou algo irreal. E em Cristo encontra significado, porque encontra aquele a quem essa pessoa realmente deve agradar e fazer a sua vontade, né? Nesse mundo de pessoas agradando umas às outras, governadas por sentimentos e afetos. E aí a realidade volta e a nossa realidade acaba sendo o Senhor Jesus Cristo. Agora, mais uma vez, de maneira prática, agora pensando nessa questão, por exemplo, como você citou, de palavra e oração, essa espiritualidade, essa piedade saudável, deve ter muita gente que assiste a gente que deve fazer aquela famosa pergunta: mas afinal de contas, o que é fazer a vontade de Deus? A gente sabe que palavra e oração está dentro dessa vontade do Senhor. Ele quer que a gente esteja ali nessa piedade saudável. Mas para ajudar essa pessoa que nos assiste, o que realmente significa fazer a vontade de Deus? Então, primeiro é bom nós lembrarmos que a vontade de Deus é revelada nas Escrituras. Então, o homem que abandona as Escrituras, que é a Bíblia, a palavra de Deus, esse homem nunca vai fazer a vontade de Deus. Eu acho maravilhoso pensar que as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação verbal de Deus. É quando Deus diz para alguém bem assim: eu sou Deus
E eu quero que as coisas sejam feitas dessa maneira. Então, uma coisa importante é um homem precisa ter um compromisso com as Escrituras. Ler a Bíblia, memorizar a Bíblia, buscar fazer a vontade de Deus cumprindo aquilo que as Escrituras nos dizem. Então, esse é um aspecto importante, porque é verbalizado o que Deus quer. Uma coisa que é muito assustadora é que tem hora que as pessoas pensam bem assim, se eu fizer de coração, Deus aceita. É igual um homem casado, que ele sabe que a esposa dele gosta de tulipas, mas ele gosta de alguma maneira de rosas. Então ele fala assim, nem ela e nem eu. E aí ele compra rosas e leva para casa. Ela vai gostar de alguma maneira, assim, talvez ficar até chateado. Ele deu para ela não o que ela gostava, mas o que ele gostava. Há uma coisa muito importante, dar a Deus aquilo que Deus deseja. E a única maneira de darmos a Deus aquilo que Ele deseja é levando a sério aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas há um outro aspecto, ninguém vai conseguir cumpri-la. Ninguém tem poder para cumprir o que as Escrituras nos mandam cumprir. E aí eu acho interessante, primeiro, lembrar que Deus nos enviou Jesus Cristo. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, ele obedeceu o Pai e ele se entregou na cruz, então é por meio de Cristo. E aí o crente tem um meio de graça que é a oração. Quando esse crente coloca a fraqueza dele em cumprir a vontade de Deus, em falar bem assim, o Senhor me disse que eu não devo adulterar. E aí vem o Senhor Jesus e fala que um homem que olha para uma mulher com um olhar impuro já está adulterando. E aí esse homem vai diante de Deus por meio de Cristo e fala da sua fraqueza e pede poder a Deus por meio de Jesus Cristo para cumprir a vontade de Deus. Então é bom lembrar que Deus nos deu ferramentas, né, palpáveis aqui para sabermos quais são as vontades dele e como nós iremos nos apoderar do poder para cumprir essa vontade. Porque uma coisa é eu saber o caminho, outra coisa é eu andar o caminho. Então eu ando o caminho por meio de Jesus Cristo e mais, eu ando o caminho com Jesus Cristo. E quando Jesus fala que é o caminho, então eu ando o caminho com o caminho. Porque sem Jesus Cristo eu não tenho poder para obedecer a Deus de forma prática, obedecer aquilo que Deus deseja para nós no meio das Escrituras. Andar com o caminho, a gente nunca vai se perder. Nunca vai se perder em querer fazer o que a gente quer, né? Mas fazer o que Deus quer. E para a gente encerrar, tem gente que precisa de encorajamento, que precisa ouvir a palavra. Elas já ouviram muitas coisas aqui, muitos textos, mas agora diretamente para elas, pessoas que precisam abandonar a sua paixão por agradar pessoas ou de ser agradada para viver para agradar a Deus. O que você diria a essa pessoa? Então, eu queria te dizer que há só um lugar onde isso se torna realidade. Se houvesse poder em você para agradar a Deus de alguma maneira, Ele não teria enviado o seu único filho Jesus. Quando você olha para aquela cruz, de alguma maneira está declarada a nossa impotência de autossalvação. Você que nos escuta aqui agora, você não tem poder para se salvar e não tem poder para agradar a Deus. Então é por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós iremos agradar a Deus. E aí uma coisa importante, por meio de Cristo, então, aí eu começo a viver do jeito de Cristo. Então há aspectos muito maravilhosos nesse pensamento, quando eu penso bem assim, eu ouço as palavras de Jesus. O Senhor Jesus vai falar que aquele que o ama é aquele que ouve e cumpre as suas palavras. Eu construo a minha casa sobre a rocha, que são as palavras de Jesus. Então as palavras dele são significativas para mim. Eu vou ao Pai, assim como o Senhor Jesus ia em oração. Eu oro no nome do Senhor Jesus, implorando a graça de Deus para agradá-lo. A minha palavra para você é: pare de construir torres que não vão te levar a lugar nenhum. Pare de querer reter a água na mão. Comece a olhar e entender que há um propósito na vida, que é agradar a Deus por meio de Jesus Cristo. Abra a Bíblia e leia a Bíblia.
Ouça Deus falando com você. E quando Deus falar com você, não simplesmente pense assim: agora eu consigo, eu vou dar conta, agora sim eu sei o caminho. Não, implore a Deus por meio de Jesus Cristo o poder e a graça que vem daquela cruz para satisfazer a Deus. Esse é o grande propósito. O grande propósito da vida está em agradar a Deus. Então, olhe para toda essa verdade e se dobre diante dela. Se dobre diante do grande propósito, que é agradar a Deus por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. Meu nome é Késia, eu sou casada com Fanuel, sou servidora pública, trabalho todos os dias, segunda a sexta, gosto muito de praticar esportes, corridas, mas acima de tudo isso sou serva do Senhor. Aprove, o Senhor, que é soberano, que é dono de uma história, que eu fizesse parte dela. Eu sou privilegiada por ter sido escolhida por Ele, para fazer parte da história dele. Então, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Então, Ele determinou o dia que eu nascesse e que aqui eu estivesse deste lado da eternidade para glorificar Ele, que é o dono da história, para fazer o nome dele conhecido e para honrá-lo em todas as ações da minha vida. A perspectiva da existência ela é totalmente diferente quando você entende o propósito e, para além disso, você entende quem é aquele que criou o propósito, que é o Deus soberano, que é o Deus que governa todas as coisas. Então, a partir de então, você já não trabalha mais, você glorifica o Senhor por meio do seu trabalho, você serve ao outro por meio do seu trabalho. Você não prepara mais refeições, você serve a sua família preparando alimentos. E muda muito também a forma como você faz as suas orações. Eu vejo muito isso, assim, como você leva os seus pedidos e anseios ao Senhor. Porque você os leva na certeza de que Ele vai responder da forma que vai glorificar Ele. Então, como meu propósito é esse, independente da resposta, eu me alegro. Mesmo que eu passe momentos difíceis, eu estou alegre porque Ele foi glorificado. Esse é o meu propósito. Então, eu começo a olhar para um Deus que é eterno. E aí eu não faço planos limitados, eu tenho planos eternos. Já consigo viver uma eternidade, porque eu sirvo a este Deus que é eterno. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe não. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para receber informações da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos visitar no endereço que aparece para você. E é claro, acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Para nós é muito importante que você nos acompanhe e é uma grande alegria receber o retorno e o encorajamento de vocês, seja por mensagens ou por encontros que nós temos em nossa cidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Ele te faça enxergar da maneira correta. Se você perdeu alguma parte, nós estamos no ar todos os sábados, às 12h30 e às 21 horas, pela TV Rio Doce, também no nosso canal no YouTube da primeira IPGV e todos os dias pela IPP TV. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele mude as suas lentes, os seus olhos e o seu coração. Em nome de Jesus.